Eu sou Rio Cricaré, mas recebi vários nomes ao longo da minha vida e ainda existo. Inicialmente comecei com Quiriquerê, que significa preguiçoso, justamente pelas minhas águas calmas e tranquilas. Foram os índios aimorés que me deram esse nome. Logo após, os portugueses nomearam São Mateus, Rio São Mateus, pela importância da região. Mais à frente, os tupinambás me nomearam de Rio Cricaré, que significa dorminhoco. Mas essa história que eu trago aqui não é para vocês dormirem, muito menos eu. Essa história é da Batalha do Vale do Cricaré, uma importante batalha ocorrida no Brasil. A Batalha do Cricaré constituiu-se em um dos mais sangrentos massacres a índios tupis ocorridas dentro de mim. E ela foi promovida pelos portugueses. Ocorreu no século XVI, na região onde conhecemos hoje como Meleiras, em São Mateus, Espírito Santo, próximo ao encontro meu do rio Cricaré e Mariricu. Segundo o padre jesuíta José de Anchieta, donatário da capitania do Espírito Santo, Vasco Fernandes Coutinho escreveu uma carta desesperada ao governador-geral do Brasil, Mendes Sá, pedindo que este lhe enviasse navios e homens para enfrentar os índios que já haviam destruído novamente quase toda a vila e a vila de Vitória. Em 1558, Mendes Sá então enviou 6 navios e mais de 200 homens armados com arcabuces, espingarda antiga, sob o comando do seu filho Fernão de Sá. Eles partiram de Salvador em direção à Vitória para socorrer o donatário e seus colonos portugueses. Pararam em Porto Seguro para reabastecer e receberam informações de que os índios estavam em grande número às margens do rio Cricaré, à minha margem. Fernão de Sá partiu imediatamente com seus homens, chegando a minha foz, no dia 22 de maio de 1558, e entrou com uma caravela pelo rio dentro de mim, até onde o rio Mariricu encontra-se comigo. Nesse local, a meio caminho de São Mateus, Fernão de Sá e seus homens puderam ver as fortificações de índios. Os índios usavam para a guerra a tática dos mereriques, que era uma espécie de fortaleza de palha e madeira. Os índios atacavam com centenas de flechas, matando muitos portugueses, e os portugueses atacavam com armas de fogo, matando muitos índios. A desvantagem tecnológica das armas dos índios era evidente, mas a vantagem numérica deles era bem maior.
e mais guerreiros indígenas chegavam a cada minuto para a grande batalha. Uma chuva de flechas cortava o céu em direção aos portugueses, que eram cada vez menor o número de soldados. Na sua luta contra os índios, que era cada vez maior. Com bravura, os índios foram derrotando todos os portugueses que restavam, e com bravura maior ainda, os portugueses enfrentaram aquela situação desesperadora. Nos últimos instantes de batalha, Fernão de Sá tinha somente 10 homens com ele para lutar. Percebendo a situação grave, Fernão ordena que seus homens recuem a nado para o navio que estava esperando no meu leito. Com centenas de flechas sobre sua cabeça, Fernão de Sá foi atingido por várias flechas e acabou morrendo. Somente 3 dos seus homens conseguiram escapar ao ataque final dos índios. Junto do filho do governador morreram outros. Não sabe exatamente o que aconteceu com o corpo de Fernão de Sá. Sua morte foi notícia em toda a Europa e o sentimento de vingança entre os portugueses contra os índios aumentou ainda mais. Por outro lado, os índios conseguiram uma importante vitória contra os seus inimigos portugueses, que estavam invadindo suas terras, matando e escravizando seus parentes mais amados. Essa grande batalha entre portugueses e índios aconteceu entre as atuais cidades de São Mateus e Conceição da Barra em 1558, no rio Quiricaré. Sou eu.